Oi gente, tudo bem com vocês? Recentemente eu falei sobre o romance Gente Pobre de Fyodor Dostoiévski, sobre a importância das intertextualidades inegáveis que há naquele texto, com os dois contos, um intitulado Capote, de Gogol, também já fiz, eu vou deixar no card aqui, nas descrições para vocês, os links desses vídeos, e também com o conto O Chefe da Estação, de Alexandre Pushkin. Eu vou falar com vocês hoje sobre este conto, mas antes disso, eu queria pedir apoio. Inscreva-se nesse canal se você ainda não está inscrito ou inscrita. Ative o sininho para receber as novidades sobre os vídeos, sobre literatura e autores literários que estamos lançando todas as semanas. Curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, então dê o seu like aí, se você ainda não deu, já vai colocando o like aí para mostrar para a plataforma que esse trabalho é relevante. E se você puder ajudar um pouquinho mais, sentir no seu coração, a gente tem uma campanha aberta no Apoia-se. Eu vou deixar o link dessa campanha aqui na descrição para você poder contribuir da melhor maneira que você puder e quiser. Bem, o conto sobre o qual nós vamos falar é O Chefe da Estação, do escritor Alexandre Pushkin. Ele está nessa edição aqui, A Dama de Espadas. Mas, originalmente, ele foi publicado no ano de 1831, num livro intitulado Contos de Belkin. Antes de falar sobre esse conto, é um conto muito curto, é rápido de ler. Eu já falei sobre este livro, A Dama de Espadas, há muito tempo atrás aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui para vocês também, para vocês verem sobre os outros textos que aparecem aqui, porque são contos. Aqui tem um rascunho de uma novela que ele não conseguiu concluir. Há também poemas, né? O Pushkin foi um autor que transitou pelos diferentes gêneros literários. E é sobre ele que eu quero falar antes de dizer sobre o conto. Eu não vou me debruçar muito, aprofundar muito na biografia desse escritor, mas convém trazer algumas informações fundamentais sobre esse escritor e entender por que com o Gogol e com Dostoiévski, por que essas três obras formam um combo muito importante para quem tem interesse em estudar literatura e cultura russa. É importante, inclusive, levar em consideração que o Dostoiévski não seria possível como ele foi sem ler Gogol e sem ler Pushkin. Pushkin nasceu em 1799, há algumas controvérsias quanto ao mês e ao dia, né? Alguns dizem que ele talvez tivesse nascido aí no final do mês de maio, outros no início do mês de junho de 1799. A única coisa que é convenção entre todos os biógrafos é o ano de 1799 e que ele era geminiano, né? Porque se nasceu no final de maio ou no início de junho, inevitavelmente era geminiano. Ele é considerado o pai da literatura russa. Para alguns, ele é até colocado para a Rússia, ele está no mesmo patamar que o Shakespeare está para a Inglaterra. Então, do mesmo modo que Shakespeare está para a Inglaterra, Camões está para Portugal, Dante está para a Itália, Homero está para a Grécia, Cervantes está para a Espanha, Pushkin está para a Rússia. Então ele é considerado o primeiro grande autor que produziu durante a Era de Ouro, né, do século XIX, durante o Império de Pedro Grande. E ele tem uma história familiar também muito interessante. Ele era bisneto do considerado primeiro intelectual negro da Europa, que foi Abram Petrovich Ganibal, ou Ganibal. Além disso, ele vem de uma família de aristocratas, então ele tem uma formação, uma origem muito cheia de marcas, de nuances. Pobre Pushkin, né? Tão importante, trazendo elementos tão fundamentais para sua literatura, utilizando mesmo uma linguagem que remetia, né, que apontava, se ligava diretamente, se associava ao povo russo, porque antes dele existia muito na Rússia, sobretudo no Império do Pedro Grande, esses desejos, anseios de se ocidentalizar, de se assemelhar à França, né, como se todos os países quisessem ser França no século XIX, do século XIX para trás. E havia esse sentimento na Rússia também. Então, os textos, os escritores russos, a língua russa, os textos, escritores e a língua francesa influenciavam muito o imaginário, a mentalidade do povo russo. E aí vem o Pushkin e traz elementos da própria tradição, da própria cultura, do próprio folclore russo e vai combinando, rearranjando, organizando tudo isso dentro de uma literatura russa. Então ele, em alguma medida, não foi considerado só o pai da literatura russa, mas o fundador da cultura russa, né? O primeiro a dar o start, o pontapé dessa mentalidade russa que o Gogol, que o Dostoiévski, que o Tolstói depois vão trazendo para os seus textos. Então esses nomes todos, eles estão atrás, né? Eles estão sendo conduzidos por essa mentalidade que abre
essa literatura. E ele passou por diferentes gêneros literários, teve aí uma projeção, uma participação muito importante, uma contribuição fundamental para a cultura, né? Os nomes Máximo Gorki, Chekhov, esses nomes não... Mayakovsky, esses nomes, eles em alguma medida têm uma centelha pushkiniana nas suas obras, na sua produção e na sua formação. Mas, por outro lado, né, teve um desfecho muito trágico, morreu muito jovem, aos 37 anos de idade. A esposa dele era uma mulher que tinha aí em torno de si alguns boatos, algumas fofocas, né? Muitos falavam por aí que ela tinha casos adulterinos, casos extraconjugais, tinha um amante específico a quem o Pushkin chama para um duelo e no duelo ele perde. Ele é ferido de morte, ele passa 2 dias febril e depois disso morre aos 37 anos de idade. Então é esse homem com uma história tão curiosa, né, nasce numa família aristocrática, né, um berço aristocrático, mas também descendente de um africano. Olha só que combinações muito curiosas e muito múltiplas, díspares dentro desse contexto de uma Rússia do final do século XVIII e início do século XIX. Uma Rússia rural, uma Rússia feudal, extremamente autoritária, né, os poderosos muito autoritários, com essa história, vivendo amores e desamores, defendendo, né, o seu amor, ou a sua honra, ou a sua dignidade, e morre muito precocemente, de uma maneira muito trágica, por conta de uma bobagem que ele inclusive relata em um dos seus livros, né? Ele constrói um enredo, uma narrativa em Eugênio Onegin, nessa obra, que é um dos romances das obras mais importantes dele, o romance mais promissor. Ele vai construir um enredo, uma narrativa que vai para esse caminho, né, de amores desencontrados, reencontrados, duelos, morte, finais trágicos, enfim, a vida imitando a arte imitando a vida. Agora, sobre o conto O Chefe da Estação, há um quê aqui de naturalismo e de realismo, né? E quando eu falo de realismo e de naturalismo, sobre o que eu tô falando afinal de contas? Quando eu me refiro a realismo, eu estou dizendo de uma literatura que vai olhar para os problemas sociais, para as questões sociais, para os indivíduos, as subjetividades inseridas na sociedade e como a materialidade dessa sociedade afeta a vida desses indivíduos, né? Se o indivíduo é pobre, ele exerce um cargo que é considerado inferior dentro de uma repartição, a vida dele vai ser mais difícil do que aquele que é príncipe, do que é general, daqueles que ocupam altos cargos, altas patentes, né? Então há isso aqui. Mas a questão do naturalismo, a gente percebe que existe também um compromisso em dar uma atenção a uma figura que até então havia sido desprezada, que havia sido muito estereotipada, animalizada. Ele vai ser colocado aqui, centralizado aqui dentro do texto, a princípio como uma descrição, como uma proposta de descrição, mas também uma mobilização de reflexão por parte do leitor. E quem é essa figura dentro do texto? É o chefe da estação. Ele começa o texto explicando, tentando definir pra gente o que é chefe da estação. Diferente de Gente Pobre e de O Capote, em que a gente tem a figura do copista, do amanuense, aqui a gente tem esse chefe da estação que ocupa um cargo profissional e social não é muito melhor do que a vida do amanuense. Olha só como ele descreve. O que é um chefe da estação? Um verdadeiro mártir de 14ª classe, defendido pelo seu título unicamente contra agressões corporais e assim mesmo nem sempre confio-me à consciência dos meus leitores. O que ele está dizendo aqui? Que a única segurança, o único direito garantido que o chefe de estação tem é não ser espancado, mas às vezes nem isso. Então ele ser humilhado, maltratado, castigado, de se descontar nele, né, todas as mazelas, todos os infortúnios de uma viagem, isso aí é de praxe. Em que consiste o emprego desse ditador, como chama em tom de mofa o príncipe Viazensky? Não é um verdadeiro trabalho forçado? Não há sossego de dia nem de noite. O viajante descarrega sobre o chefe da estação toda a irritação acumulada durante a viagem aborrecida. Aí, descendo um pouquinho mais, ele fala assim: esses tão caluniados funcionários são, de modo geral, gente pacífica, serviçal por natureza, propensa à sociabilidade, modesta em suas pretensões e honrarias e não demasiado gananciosa. Das suas conversas, que são indevidamente desdenhadas pelos senhores viajantes, pode-se extrair muito de curioso e instrutivo. O narrador aqui, ele é um indivíduo, ele é um narrador observador, ele é um narrador
Na verdade, ele oscila muito, porque ele conheceu um chefe de estação especificamente. Ele afirma no início do conto que ele conheceu vários chefes de estação, mas teve um específico que chamou a atenção dele por conta da sua história, do seu enredo. E ele se propõe a contar a história desse chefe específico com dignidade e compaixão, porque a história, afinal de contas, é muito trágica. E aí, antes disso, ele faz essas alucubrações sobre a figura do chefe de estação. O Pushkin é o primeiro escritor a dar esse tipo de tratamento ao pobre, de dar esse protagonismo ao pobre. É o pobre, é esse sujeito de baixa classe, é esse homem inferior, é esse homem sem importância, que é um termo que eu estou usando já ao longo desses outros vídeos, que tem essa figura como protagonista em seus enredos. Ele é o primeiro a fazer isso. Aí o Gogol continua e o Dostoiévski depois desdobra ainda mais, não só em Gente Pobre. O Dostoiévski vai desdobrar em todas as suas obras. Mas Gente Pobre é muito marcante, isso é muito flagrante, porque ele cita lá, né, nominalmente, esses dois contos, o Capote e o Chefe da Estação. Esse narrador parece, na verdade, estar fazendo um relatório, né? Então existe aí uma certa objetividade, então não há tanto envolvimento emocional ainda. Como a gente percebe lá em Gente Pobre, que é o próprio sofredor contando a sua história, ele se propõe a contar essa história do chefe de estação com alguma dignidade. E o narrador decide contar a história dessa figura específica, desse chefe de estação que vivia ali numa casinha simples, mas sempre recebia a todos os viajantes muito cordialmente, sempre muito solícito, muito serviçal, muito submisso. Então a submissão, a subserviência, a obediência também é uma marca característica dessa figura social da literatura russa. A gente vê isso nas três obras que se debruçaram, né, sobre esse tema, sobre esse personagem. E ele tem uma filha de uns 14, 15 anos, jovenzinha, linda, que desmonta qualquer viajante mal-humorado e irritadiço. O narrador nos relata isso. Ele conta que quando ele olha para ela, o desejo é de ficar sempre perto dela, de estar ali, né, ser tocado por ela, ser beijado por ela, porque ela é muito bonita e muito agradável, né? É uma amansadora mesmo de feras. E o pai se vale disso em alguma medida até para auxiliar no serviço dele ali, para lidar com essas figuras nômades e irritadiças, pedras no caminho dele, né? Ou ele vira pedra, metaforicamente, no caminho desses viajantes, embora ele auxilie essas figuras, né? Então vejamos aí a ironia da situação que tá posta. E ele fica com uma excelente impressão, aí no dia seguinte ele resolve ir embora, tem que ir embora, some. Só que o que acontece, gente? Depois ele volta e aí tem uma história que ele conta pra gente, que ele vai contar pra gente, que esse chefe, na verdade, ele retorna e ele vai conversar com o chefe de estação, tá mal-humorado, tá carrancudo, não tá bem e tá sozinho, a filha não está mais. Aí o próprio chefe de estação vai bebendo, vai se embriagando, aí ele resolve abrir a boca e conta que, tempos atrás, um nobre passou por ali, um sujeito com ares de príncipe, né, muito galante, passa e rapta a filha dele. Rapta a filha dele, vai para São Petersburgo, sai dessa zona rural e vai para São Petersburgo, tratá-la como uma espécie de cortesã, porque é o que ela vira lá, né? Que o pai depois fica obcecado, como o Makar é obcecado pela Varvara, como a Katia Kakevich fica obcecado pelo Capote, é obcecado pela escrita, esse pai fica obcecado em reaver a filha, em resgatar a filha. E aí ele faz de tudo, ele volta, vai até São Petersburgo, tenta falar com esse nobre, tenta recuperar a filha, até que ele tem um encontro com a filha e esse encontro é muito espantoso, porque ele percebe uma degradação moral por parte da filha, pelo menos para o que ele estava esperando. Então é um cara que é, em todos os sentidos, castigado, pisoteado, maltratado. Só que tudo isso, gente, é colocado de uma maneira muito interessante, porque o Pushkin faz isso, ele traz essa situação trágica, porque esse pai não vai terminar bem, afinal de contas, esses humilhados e ofendidos da literatura russa, quando eles não têm uma grande ascensão, muito milagrosa e bela, como a gente vê em Crime e Castigo, no caso do Raskolnikov, eles têm um desfecho muito trágico, muito triste, muito cruel. Mas aqui também há muito lirismo, é muito poético, é um belo quadro, uma bela cena, apesar de triste e melancólica e muito dolorosa, muito dolorida, é muito bonito pela profundidade da sensibilidade que o Pushkin lança a mão aqui para a construção desse personagem, para a construção das suas desventuras, para a construção do seu desfecho e de todo o símbolo que seu desfecho carrega e que mudanças, que reflexões
situações, que rupturas que esses acontecimentos, essas desventuras desse chefe de estação provocam não só no narrador, como nos personagens que vão orbitando a sua vida, até na própria filha, mas também em nós, leitores. Então, algumas coisas interessantes que merecem ser colocadas aqui, né? Nós estamos falando de 3 obras que têm como tema central esse tema do pequeno homem, do homem sem importância, do homem comum, aquele que sofre com a prepotência, com as injustiças do meio social em que ele vive e desse meio social a que ele serve. Ele está servindo, ele está trabalhando para essas pessoas e essas pessoas estão trucidando, estão pisoteando, estão esmagando, né? Então isso é muito trágico, mas tratado com certa dose de lirismo, e há também uma mescla, uma mistura desse realismo que a gente percebe nesses 3 escritores, mas também atrelada a uma certa dose de tragédia, das tragédias, e aí eu estou retomando, eu estou me reportando ao conceito de tragédia tal como a gente vê no mundo antigo grego, no mundo da mitologia grega, de colocar a figura do herói, que é a figura patética, porque é digno de pena, é sofredor, é digno de compaixão, é inocente, mas ele é o sacrifício. Ele representa o caos dessa ordem desestabelecida, né? O sofrimento dele representa que algo não está muito certo, não está bem dentro dessa atmosfera, dentro desse universo que a narrativa propõe e que a sociedade estava completamente estruturada nisso. Então, nesse sentido, né, para fechar, para encerrar aqui o comentário sobre esse texto lindíssimo, a gente pode sair daqui, da leitura desse texto, desse vídeo, afirmando que o Pushkin, o Gogol, o Dostoiévski depois, né, que já vem bem depois, mas também é importante dentro desse cenário, eles mobilizam mudanças, rupturas de aspectos muito profundos que passam pelo social, passam pelo cultural, passam pelo político, pelo filosófico, pelo literário, dentro dessa conjuntura da literatura russa. Inclusive até, em alguma medida, né, para o Pushkin, para o Gogol principalmente, tá muito cedo ainda de falar nisso, no Dostoiévski a gente vê mais, mas em alguma medida está preparando terreno até para uma análise psicológica desses personagens, da subjetividade dessas personagens dentro desses cenários. Bem, gente, eu espero que vocês gostem desse conto. É um conto muito triste, mas muito belo, muito bem escrito, assim como um dos outros grandes escritores russos que merecem nossa atenção e a nossa pesquisa e a nossa reflexão. Eu espero também que vocês gostem desse vídeo, como eu já falei, deixem o like aí, curtam, indiquem para outras pessoas que se interessem também pela literatura russa, pelo Pushkin, né, pelo fundador da literatura russa. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Thank you.